Paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso pequeno grupo de estudos. Uma das resoluções que nós tomamos esse ano na nossa igreja é que nós faríamos estudos em pequenos grupos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estudar a palavra dele e também louvar a Deus pela sua vida que decidiu fazer parte deste processo de crescimento espiritual através deste estudo bíblico, deste pequeno grupo de estudo da palavra do Senhor. Bom, para o primeiro estudo de hoje, primeira semana, você e o seu líder vão estar então estudando a primeira lição, que tem por título o amor de Deus e o amor ao próximo. E eu coloquei aqui que é justamente o amor, a essência da nossa fé. O que é a essência? A essência é o principal. A essência é o âmago, né, de algo. Então, quando eu falo da essência de um perfume, eu falo que aquele perfume ele tem algo principal, que não é o frasco, que não é nem o líquido, não é? E é claro que quando nós falamos de um perfume, nós estamos nos referindo geralmente a um frasco que tem um líquido, que tem uma cor, aquele líquido, alguns são amarelos, outros são incolores, são transparentes, mas o que faz um perfume ser verdadeiramente um perfume é a sua essência, porque é ali que está a fragrância daquele perfume, é ali que está, na verdade, o valor daquele perfume. Então a essência da fé cristã está no amor, e geralmente esse amor é levado por uma pessoa que tem um conteúdo que é às vezes visível ou não tão visível, mas leva-se então dentro do seu âmago, dentro da sua essência, aquilo que realmente ele é. O cristão, ele precisa ter essa essência, porque Deus é amor e nós sabemos que todo cristão, verdadeiramente, ele é chamado para amar. Agora, é interessante que nós vamos estudar hoje dois aspectos do amor. O amor a Deus, o amor que devemos ter a Deus e o amor que devemos ter ao próximo. E usando a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo de número 10, e nós vamos ler do versículo de número 25 até o versículo de número 37. E esses versículos são bem conhecidos nossos, e ele fala daquele tão célebre e conhecido texto da palavra de Deus, do bom samaritano. Esse texto, então, ele fala justamente acerca desses dois elementos do amor que nós temos que aprender na Bíblia Sagrada. Primeiro, o amor que o homem deve ter a Deus e depois o amor que o homem deve ter ao seu próximo. Jesus, ele resumiu a lei de Moisés da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resumiu todos os preceitos, todos os mandamentos da lei de Moisés nesses dois mandamentos. Ele disse: não vos dou mandamento novo. Mas a ênfase de Jesus no seu ministério era que as pessoas não apenas soubessem acerca do que Deus esperava deles, mas que eles viessem a viver, a praticar. A ênfase está no fazer o que se sabe. E no contexto desse texto nós temos então da seguinte forma: Jesus é questionado por um doutor da lei sobre a vida eterna. Que pergunta mais importante do que essa poderia se ter? Esse homem estava interessado realmente na pergunta mais importante que o homem possa fazer concernente à sua vida, porque ele está perguntando acerca da sua eternidade. Aquele homem, ele pergunta a Jesus acerca da eternidade. Ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O problema desse homem é que o versículo anterior mostra que o coração dele não estava alinhado com essa pergunta, porque a Bíblia diz que a intenção dele, Lucas registra aqui que a intenção desse homem era colocar Jesus à prova, era de uma certa forma estar tentando colocar Jesus numa situação difícil, constrangedora. Ele pergunta acerca da eternidade, mas não está realmente interessado na resposta de Jesus, porque certamente ele, por conhecer a lei, interpretava de alguma forma as coisas espirituais. Por isso que Jesus pergunta de volta para ele.
Jesus faz um questionamento para ele. Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta. E Jesus então pergunta a este doutor da lei: o que está escrito na lei? E a terceira pergunta, ou a segunda de Jesus, é: e como você a interpreta? Veja bem que Jesus devolve àquele homem o direito de falar, o direito de se expressar acerca do assunto, e ele automaticamente se reporta ao livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 e verso 5, que está escrito lá justamente o que ele responde para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força, e ali ele para. Mas ele acrescenta aqui, Lucas acrescenta ele dizendo: e de todo o teu entendimento, ou em outras traduções, com toda a sua mente. E Jesus então, ao observar a resposta daquele doutor da lei, ele diz para aquele homem as seguintes palavras: dissestes bem, respondeste de forma satisfatória e correta. Agora Jesus dá a ele uma instrução: faça isso, haja sobre estas palavras, haja sobre este conhecimento. Agora, ele não dado por satisfeito, ele continua questionando a Jesus agora acerca do seu próximo, porque ele também cita no versículo que ele fala a respeito do amor a Deus, ele fala: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele faz a pergunta para Jesus, a segunda dele, ele faz para Jesus, dizendo: e quem é o meu próximo? Quando Jesus então conta para ele uma parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus então ele diz por parábolas, parábolas eram uma figura de linguagem que Jesus usava para comparar coisas. Parábola justamente significa isso, comparação, comparando coisas. Então Jesus ensinava muito a respeito do reino de Deus, sobre o reino dos céus, usando parábolas. Ele comparava coisas que era comum ao conhecimento dos homens e comparava aquelas coisas aplicando a princípios espirituais. Então Jesus conta a parábola daquele bom samaritano. Ele fala que um homem descia de Jerusalém e na travessia da cidade de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, ele é então surpreendido por malfeitores, por salteadores, que batem nele, roubam tudo o que ele possuía e deixavam aquele homem semi-morto, deixavam aquele homem moribundo no caminho. A Bíblia diz então que passa por aquele lugar e vê aquela situação um sacerdote, ou um pastor, ou um líder religioso, e a Bíblia diz que ele passa de largo, ele não para atender aquele homem. A Bíblia continua dizendo que casualmente descia também, ali semelhantemente, um levita, também uma pessoa que tinha por descrição de ofício estar envolvida com os serviços do templo. Se nós olharmos no Velho Testamento, a tribo de Levi foi separada durante o ministério de Moisés para se dedicar ao serviço e à obra do tabernáculo e, consequentemente, eram pessoas envolvidas com o ministério. Então, sabemos que os levitas também eram pessoas que estavam diretamente ligadas à prática da fé. E a Bíblia diz que esse levita também passa de largo e não atende aquele moribundo. Mas a Bíblia fala de um terceiro personagem. Não se sabe o nome dele, não se sabe nem se ele, na verdade, estava vindo de Jerusalém para fins religiosos ou não. Só se sabe que ele estava nesse trajeto. Não se sabe se esse homem estava relacionado com qualquer tipo de atividade ministerial. A Bíblia simplesmente diz que um certo samaritano que seguia o seu caminho, alguém que estava fazendo algo que era parte da sua vida diária comum. E a Bíblia diz que passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E esse compadecimento deste homem é traduzido pelas atitudes e pelas ações que ele tomou. A Bíblia diz então que ele para, ele atende este moribundo, o homem que está no caminho, ele pega parte das suas provisões que ele carregava consigo, e a Bíblia faz menção do óleo e do vinho,
e a Bíblia diz que ele então presta os primeiros socorros para aquele moço e dá certamente um pouco de vinho para animá-lo, coloca um pouco de óleo nas suas feridas e reanima, coloca-o sobre o seu cavalo e leva ele para uma estalagem, para uma hospedaria. Chegando ali, ele passa aquela noite com aquele moço naquela hospedaria e também paga pela estadia dele e daquele moço por aquela noite. Rompendo o dia, ele precisa seguir o seu caminho e ele dá ordem, ele dá instruções ao dono daquela hospedaria que não largasse aquele homem sem cuidados, mas que permanecesse cuidando dele até que ele se recuperasse de tudo e pudesse seguir o seu caminho. Mas antes de ir embora, ele deixa penhorado ali mais 2 dias, talvez, de hospedaria para aquele homem e promete voltar e acertar a conta com o dono daquela estalagem, caso ele tivesse necessidade de prolongar a sua estadia. Então Jesus, depois que conta essa parábola, ele devolve a pergunta para aquele doutor da lei e pergunta-lhe: quem você acha desses 3 foi o próximo daquele homem? E aquele doutor da lei não pôde negar o fato de que Jesus estava agora colocando ele também numa situação de pensar sobre realmente se queria ou não a resposta. Então ele teve que responder, certamente diante de todos aqueles que estavam assistindo aquela conversa, porque se aquele homem tinha a intenção de colocar Jesus à prova, eu não creio que ele estava fazendo isso apenas entre ele e Jesus. Certamente, a Bíblia não fala, mas certamente há um contexto de outras pessoas ouvindo aquele diálogo. E Jesus agora coloca este homem justamente para ser ouvido por todas aquelas pessoas que possivelmente estariam ouvindo aquele diálogo. E ele tem que confessar que o próximo daquele homem foi justamente aquele que lhe prestou misericórdia, ou socorreu, ou demonstrou àquele homem amor com atitudes. E Jesus disse para aquele doutor da lei: vá e faça assim. A Bíblia então termina mostrando que o amor a Deus e o amor ao próximo estão intrinsecamente ligados. Meditando nesta palavra e deixando este texto para a vossa meditação, eu encorajo que vocês agora, juntamente com o líder de vocês, do pequeno grupo, tenham um momento de discussão, tenham um momento de debate e que vocês possam, nesta oportunidade, não apenas conhecer o texto, mas falarem deste assunto, compartilharem deste assunto e também crescerem nesta essência. Lembrando que assim como o perfume, ele tem a sua essência e ele é invisível quando se usa, quando se utiliza, mas todos sabem que quem está usando um bom perfume exala um bom cheiro, assim o mundo também conhece aqueles que verdadeiramente amam a Deus e amam ao seu próximo. Deus abençoe vocês e que esse primeiro módulo e essa primeira aula do nosso pequeno grupo possa ser uma bênção para você e para toda a sua família. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.